Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. São Roque. Rogai por nós. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo aproximou-se Jesus de Jerusalém. Ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se ao menos neste dia que te é dado, tu conhecesses ainda o que te pode trazer a paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque virão para ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão por todos os lados, e derribarão por terra a ti, aos teus filhos que estão dentro de ti, e não te deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visita. E tendo entrado no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam nele, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. E todos os dias ensinava no templo. Podem sentar. A epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, e nos diz: irmãos, não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram, nem tornemos idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo sentou-se a comer e a beber, e levantaram-se todos para se divertirem. Nem nos demos às impurezas, como alguns deles, e morreram num dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns dele o tentaram e foram mortos pelas serpentes. Nem murmureis, como murmuraram alguns deles e foram mortos pelo anjo exterminador. Ora, todas estas coisas lhes aconteciam em figura e foram escritas para a advertência de todos, para quem os fins dos séculos chegaram. Aquele, pois, que crer estar em pé, veja, não caia, ainda não tivesses nenhuma tentação que não fosse humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além do que podem as vossas forças. Antes lhes fará que tireis ainda vantagem da mesma tentação, para as poderdes suportar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimadas almas, estamos no 9º domingo depois de Pentecostes. E o Evangelho de hoje é triste, mas é muito belo. Ver nosso Senhor chorar sobre Jerusalém. O Verbo encarnado, Deus, pela sua humanidade, derramando lágrimas que procedem do coração apertado de Jesus, de ver que a cidade de Deus vai ser profanada, destruída, devastada em realidade. E o que nosso Senhor disse que não não ficaria pedra sobre pedra, não ficou pedra sobre pedra mesmo. O que nós vemos lá, os judeus batendo sua cabeça naquele muro, é o muro de Arrimo, que segurava o Monte Sião, hein? Não é pedra do templo de Deus, estão lá derrubadas, caídas, ruínas, mas não ficou não ficou mesmo, literalmente se cumpriu a profecia. E estas lágrimas de Nosso Senhor são lágrimas de tristeza, porque Jerusalém, seu nome quer dizer visão de paz. Jerusalém, visão de paz.
A visão de paz espera o chamado título messiânico, o Rei Pacífico. Então, o Rei Pacífico reinando na visão de paz. Os habitantes da visão de paz de Jerusalém resolvem matar o seu rei. Então declaram guerra à paz, ao príncipe da paz, a nosso Senhor. Por isso nosso Senhor vai chorar, porque Jerusalém, a partir de então, nunca vai jamais conhecer a paz, cujo nome está ali estampado na etimologia da cidade. Nunca mais. Estamos no ano mais ou menos 70, depois da ascensão do Redentor. Jerusalém inferniza o Império Romano. O imperador Tito, por aqui, resolve massacrar os hebreus e destruir o templo. E se conta que ele, movido por um ímpeto interior ali, resolveu atear fogo ao templo de Salomão. E os senhores sabem, e nós podemos constatar até hoje, o templo de Salomão era feito em pedras entalhadas, e eram, senhores, pedras imensas, enormes, hein? E foram flechas de fogo que destruiu aquilo tudo. Ou seja, era a mão de Deus, via o Império Romano, como um flagelo de Deus que destruiu o culto, o templo e a cidade daqueles que se levantaram contra Nosso Senhor. O Nosso Senhor está chorando por isso. Aqueles que foram feitos para estabelecer, instaurar a paz, não é uma paz, é a paz, do reino da verdade, do reino de Deus, se levantam contra ele e Nosso Senhor chora. Mas todos esses acontecimentos, esses fatos, eles também têm uma visão no sentido além do que já aconteceu. Os santos padres vão comentar a respeito, dizendo que as lágrimas de Nosso Senhor também se referem à alma que peca. A nossa alma, nosso corpo, nosso ser, nós recebemos de Deus. E todos nós fomos criados, como dizia Santo Inácio, para conhecer, amar e servir a Deus e assim salvar a nossa alma. A bem-aventurança eterna consiste na visão de paz, chamada teologicamente visão beatífica. Quando chegarmos no céu, essa é a nossa esperança, e ver Deus. Vamos ver muita gente bem agradável, hein? Mas estas pessoas vamos ver depois. Mas ver a Deus cara a cara e aquele prazer tal que vai deixar o homem repleto de toda a satisfação possível, de todos os prazeres mais prazerosos que podemos considerar, obviamente, os honestos, aqueles nobres. De tal modo que esse prazer de ver a Deus fará com que a alma, de fato, descanse eternamente em Deus e nisso tenha sua paz contínua e constante. Assim que a cidade de Jerusalém, nesta terra, foi uma figura do que é a Jerusalém celeste. E então, por isso os padres vão dizer, da mesma forma, santos padres, que os habitantes da Jerusalém da terra se levantaram contra o rei da paz, o príncipe da paz, e a partir de terem se levantado contra ele, eles não vão conhecer mais a paz, é uma imagem muito semelhante ao pecador, porque Deus fez várias Jerusaléns, nossas almas, para viver, habitar em nossas almas como habita num templo, a graça santificante. E quando nós nos levantamos contra Deus por nossos pecados, nossa alma também fica reduzida a ruínas. O homem pecador, seja qual for, ele é um ser irreconhecível.
Quando as paixões nos dominam, as mais desordenadas, e quando os vícios reinam em nossa alma, o ser humano parece ser um animal. E temos que ter cuidado, hein, porque os animais nisso superam o homem, porque os animais obedecem o instinto, mas o homem sem freio, sem juízo, sem moral, ele não, ele está pior do que um animal. Não sabemos nem como classificá-lo. E esta alma ou estas almas não conhecerão a paz de Deus. Aí falarão um castigo? Não, é a consequência. E na consequência das suas escolhas também fica, como chamamos, um castigo, mas aplicado pelas suas próprias mãos. Jerusalém, quando se levantou contra nosso Senhor, ela clamou a destruição vinda do Império Romano, porque somente nosso Senhor reinando em Jerusalém poderia trazer a paz e a satisfação a estas almas, cumprindo todas as profecias, estabelecendo o seu reino pacífico. Mas não, os seus se levantaram contra ele e não conhecerão a paz. A mesma história das almas que se levantam contra Deus. Por isso, senhores, nós vemos hoje, ouvimos, constatamos que todos buscam a paz. A paz. A ONU, querendo conciliar países. As pessoas atrás de paz vão fazer uma meditação zen budista com a monja Coen, olhando uma parede branca, se esquecendo da vida, fechando seus olhos, entrando no nada. E no fundo aquilo é deprimente, hein? Pelo amor de Deus, uma parede branca e um silêncio não é capaz de produzir a paz nas nossas almas. Outros vão buscar meios complexos, drogas. Essa pobre juventude que está ali, antes cheiravam cola, hoje cheiram outras coisas, não vale a pena nem mencioná-las, todos conhecem. Eles estão buscando algo que não está dentro da sua cocaína, nem no seu cigarro de maconha. E aquele que está lá, budista ou hindu, queimando seus incensos de pauzinho para refrescar a sua alma, nem a fumaça e nem a sua meditação vai trazer o que ele procura, porque aquela paz não está dentro dessas coisas e nem nessas práticas. Está em Deus. Somente Deus pode trazer a paz para as almas. Aí os senhores vão dizer, mas padre, olha, constatamos pela nossa religião que nós nunca tivemos paz. Não existe um ser mais perseguido do que o católico. Olhem os mártires, padre, pelo amor de Deus, olha aí, ó, todos trucidados por seguirem nosso Senhor. Que paz é essa? Senhores, os que foram perseguidos pela religião que nós professamos pela graça do bom Deus, morreram em paz. Se no juízo final vamos ver aí Santo Inácio sendo devorado pelos leões, e nós vamos ver aquele filme ou aquela gravação lá do juízo final, não vamos ver gritos e desespero, me tire daqui, socorro, não. Vai ser mastigado lentamente, suavemente por um leão, e ele disse, hein, serei triturado pelos dentes desses leões, da mesma forma que o trigo é amassado e se transforma depois no corpo de Cristo. Assim morreu, mastigado, Santo Inácio de Antioquia. Diga-me se não tem paz. Que nem o leão pôde tirar a sua tranquilidade, isso é paz, hein? Hoje o que nos tira a paz? O trânsito, o ruído das crianças. Para quem se irrita com isso, eu não me irrito, hein? Com isso, não. Trânsito é desagradável. Atrasos, clima, sol irrita, vento irrita a muitos, nublado irrita, a brisa irrita, tudo o homem se irrita. E nas suas irritações são o quê? Manifestações de que não tem a estabilidade que causa a paz. E esta estabilidade se chama Deus. Assim que se estamos muito irritadiços, mesmo que rezando e recebendo os sacramentos, nos falta apertar os eixos em Deus.
Por isso, vou ficar doente. Sim, vai ficar doente, mas vai ficar em paz. A nossa vida eterna é no céu, não é na terra. Encara a doença, faça o procedimento, vença a doença, se não, prepare-se para a eternidade. Tudo isso com paz. Uma traição, amigos. Era um bom amigo, agora um falso amigo. Que Deus o abençoe. Foi bom enquanto foi bom, agora não é mais. A nossa vida segue. Para a felicidade não depende de uma pessoa amiga ou de um trabalho ou de um salário. Nossa paz não pode estar assentada em coisas instáveis. Não pode. E assim vemos que tudo é instável. Já lá na Grécia Antiga, os filósofos, os primeiros viram que tudo está em movimento. Tudo. O rio que hoje pegamos um pouquinho d'água, 2 segundos não é o mesmo rio, correu, é outro. Tudo em movimento, tudo instável. Logo, o nosso eixo não pode ser nada e ninguém desta terra. Só Deus, como dizia Santa Teresa, ele não muda. Não há mudança, é estável, tudo passa e ele permanece sempre sendo o mesmo. Aí vamos entender a paz verdadeira. Esta tranquilidade, esta estabilidade e a presença de Deus causam que a ordem interna. Então o vento não vai incomodar o meu interior, mesmo que seja um furacão, um tornado. O sol não vai perturbar o meu interior porque ele vai queimar o meu exterior, minha pele, daí para mais, mas não vai afetar a minha alma. O ruído de quem for, seja do que for, não vai perturbar a minha alma, vai entrar por aqui e sair por aqui, talvez nem entre por aqui, porque a minha alma está cheia de Deus. Quando isso não acontece, aí vamos entender as lágrimas de Cristo. Deus chora. Porque não é possível que deixamos a Deus, que é a causa da paz, por um vento, por um grito, por uma doença, por um ex-amigo, por um emprego, por um salário. É sinal que o Deus verdadeiro não vale nada para nós. É cruel, senhores. É terrível, mas é a verdade. E aí nosso Senhor chora. E por isso ele vai dizer, Jerusalém, se conhecesses o teu dia, e qual o dia? Aquele instante. Era abraçar o seu Deus e Jerusalém estaria triunfando até agora com a paz, com a estabilidade de Deus. E não há paz em Jerusalém. Nós vemos porque são fatos conhecidos aos nossos dias, aqui alguns meses, creio que já 9 meses ou por aí, Palestina e Israel não têm paz, nunca tiveram e nunca vão ter. E assim sempre foi desde o momento em que Tito, o imperador, destruiu Jerusalém. Os poucos judeus que ficaram naquele então se refugiaram numa montanha, uns tiraram a própria vida para não serem levados como escravos pelos romanos, e o imperador então colocou, aí mais adiante, creio que o imperador Adriano vai colocar outros povos aí, no que hoje é chamado Palestina, e para piorar para os hebreus, vai chamar Palestina em homenagem aos filisteus, que foram os piores inimigos dos hebreus no Antigo Testamento. Por isso, até hoje, tem o nome de Palestina. Antigamente era um pouquinho maior do que é hoje. Hoje é uma coisinha mínima, porque criaram o Estado de Israel e tiraram a Palestina dos palestinos, reduzindo ao que nós conhecemos geograficamente hoje. Mas, senhores, esta gente não tem paz. Eu sei que é complicado falar disso, não estou aqui semeando ódio à etnia de ninguém. Nosso Senhor nasceu lá, mas é o seguinte, não tem paz. Por isso eles tiram a paz dos outros. Quem não tem, não quer que o outro tenha, é invejar a graça dos outros. Por isso a nossa religião sempre foi perseguida por esta gente, perseguir o nosso Deus crucificado, e eles vão perseguir-nos até o dia em que eles se converterem no final dos tempos. Então, senhores, voltando ao que nos importa, há uma necessidade de paz nas nossas almas. Tem coisas muito mais importantes, diríamos, sim,
Mas só que a paz, ela é um efeito de algo importantíssimo. A paz é um sinal que Deus está não somente presente, mas que Deus está reinando. De presente, nosso Senhor está em todas as coisas, que Ele conserva tudo que existe. Agora, onde Ele reina? No céu. Por isso lá não tem arranca-nuvem de nenhum anjo com santo, hein? Não vai ter. É impossível, porque lá Deus reina absolutamente em tudo e em todos aqueles que lá estão. Então, quando nós temos esta paz, e Deus reina na nossa alma, nós não deixamos que nada e ninguém seja capaz de tirar este efeito do cetro de Cristo Rei da nossa alma. E um efeito benéfico muito importante, isso também robustece e realça a sanidade mental que nós vemos cada vez mais no ser humano em deficiência. Quem tem paz vai morrer com seus 97 anos em pleno vigor da sua saúde. Vai morrer porque a vela que se terminou e não foi outras coisas, foram outras coisas que abreviou a sua vida. E por quê? Porque isso é próprio das almas fortes. E a natureza, senhores, essa natureza que o bom Deus criou com inteligência, ela é seletiva. Ela mantém o forte e ela deixa de lado o fraco. E o forte é aquele que deixa Deus reinar plenamente no seu interior, na sua mente, nos seus pensamentos, na sua conduta, em tudo. E este é o homem que tem paz. Aí pode se perseguir, pode deixar ele debaixo da ponte sem um tostão, pode caluniá-lo, pode fazer um inferno contra este, mas ele tem Deus, nada o abata. Então peçamos ao bom Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por sua Mãe Santíssima, que nos conceda isso. Nós sim temos sede de paz, temos necessidades de paz, mas da paz verdadeira, porque o ledo engano, o mais danino é a falsa paz. Da mesma forma, é muito agradável ter amigos, mas a pior coisa é um falso amigo. É muito bom ter irmãos, mas um falso é complicado. O verdadeiro é o que almejamos. Então nós precisamos, este mundo tem sede de paz, sim, mas da paz de Deus. Então colocar uma falsa paz. É aquele prazer muito mesquinho, vil, que uma ambiçãozinha causa, que uma vaidade causa, e isso daí é fugaz. Agora a paz que acabamos de falar, ela é duradeira, ela é perene, e ela não tem um combatente igual, porque nada, nem o falso se assemelha a tão perfeito estado que causa quando Deus reina em nossas almas. Então peçamos a nosso Senhor esta paz. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua estrutura aí, mas mesmo no colérico, mesmo seja o que for, é possível essa paz. Ela é necessária e nós devemos buscá-la e vamos tirá-la da onde? Do coração de Jesus. Do coração do bom Jesus e pedir, Senhor, faça o quê? Manso e humilde. Aí o manso e humilde é o homem que tem aquela paz porque é própria da mansidão, da humildade do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Nossa Senhora interceda por nós. Temos que prezar pela paz, hein? E em nome desta paz, às vezes nós devemos ceder certas guerras. Tem discussões que na vida, senhores, não vale a pena. Desgaste mental das pobres cordas vocais que falham. Tem explicações nesta vida, senhores, que a gente tem que, pela paz de Deus em nossa alma, tem que deixar lá o outro sem ouvir. Tem coisas nesta vida que pela paz não vale a pena nem arranhá-las. Então precisamos para isso do Espírito do quê? Da prudência do Espírito Santo, que fará com que saibamos transitar neste mundo e tudo ser feito sem detrimento desta paz que se chama o reino de Deus nas nossas almas. Então que o Espírito Santo também venha em auxílio da nossa fraqueza
e nos conceda a prudência para guardar esta paz que é a presença reinante de Deus em nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.